E agora nós vamos abrir a sessão para as questões que vocês querem perguntar para os nossos painelistas. Boa tarde, parabenizar a todos, sessão muito importante. Eu sou Marina, falo do Rio de Janeiro. Gostaria de perguntar para a doutora Valquíria. Uma dúvida frequente que eu tenho na minha prática é paciente em crise hipertensiva, né? Então, fiz o antihipertensivo venoso, fiz o sulfato de magnésio, dose de ataque e manutenção. O paciente estabilizou, seguiu comigo na UTI materna, né, acompanhando. 2 dias depois, ela volta a fazer um novo quadro, né, de crise hipertensiva. Eu preciso fazer novamente a dose do sulfato de magnésio? Sim, então, o sulfato de magnésio, ele é mantido até, assim, 24 horas após o parto, que não é o caso, que esse é consenso, ou até 24 horas após o caso que ela entrou novamente, é necessário ser feito o sulfato de magnésio, porque ela está sob risco de eclâmpsia novamente. Tá? Então, é necessário que seja feito. Que idade gestacional que ela tem? Porque é importante a idade gestacional aqui, porque você tem que ultimar a gestação e viabilizar esse parto, né? Isso é muito importante no sentido de você interromper esse ciclo que ninguém conhece o que acontece. E outra, o sulfato de magnésio é tóxico, né? Então você não pode ficar repetindo a dose. Então aqui eu diria o seguinte, é viabilizar o parto se houver uma sucessão de crises hipertensivas. É um critério de gravidade. Bom dia a todos. Para a doutora Valquíria, em relação à sua experiência com o uso de Nebivolol, que a gente acha muitos outros beta-bloqueadores, mas não acha específico sobre Nebivolol. Pacientes que vêm bem controlados de hipertensão, pacientes hipertensas prévias, a necessidade de suspensão na gestação e na amamentação, ou se eu posso interpretar como um efeito de classe, exceto o atenolol, e posso continuar usando. Então, isso é importante, acho que o Fábio vai me ajudar aí. A gente não tem muito usado, né? Não tem muita experiência conosco, porque ele não tem, acho que, liberado no Sistema Único de Saúde, tem? Claro. Pelo SUS não, por isso que a gente não tem estudos referentes ao nosso registro. Você tem alguma experiência sobre isso? Não, na verdade, assim, algumas pacientes que vêm tomando, eu não estou suspendendo, até pela teoricação aí da vasodilatação, que ele é um beta-bloqueador que poderia estar ajudando nesse sentido, da L-arginina e tal. Eu não tenho suspenso, mas é o que a doutora falou, não tem nenhuma evidência para isso, não tem nada que a gente possa sustentar. O único beta-bloqueador, né, Fábio, que foi liberado pelos estudos randomizados é o labetalol. Como a gente não tem no Brasil, então a gente usa nifedipina. Ontem, inclusive, fui numa mesa de hipertensão e perguntei, pessoal, o que vocês... Para cardiologista, como que está a nifedipina e a hidralazina? Eu sabia a resposta. Como que está a nifedipina e a hidralazina fora a gravidez? Quase que eles me mataram, porque não existe mais nifedipina no receituário do cardiologista e a hidralazina também não. Mas ainda é consenso classe 1A. Se alguém me perguntar da milodipina, a milodipina não tem estudos randomizados. Tem escola, por exemplo, lá no HC, o pessoal da maternidade usa milodipina, mas não tem estudos randomizados como tem a nifedipina, tá certo? Então, aqui vai a informação. E já me perguntaram, a terceira droga, qual seria? Cada vez mais tem sido utilizado o carvedilol como terceira droga. Usou metildopa, usou beta-bloqueador. Terceiro seria, é isso, Flávio? Usou metildopa, usou milodipina, que o caso, a nifedipina e não deu certo, é o carvedilol. Parece que é isso que é a nossa atuação. É um beta-bloqueador, carvedilol ou metoprolol, que é uma opção, né? O succinato de metoprolol. Exatamente. É que o carvedilol tem efeito alfa, né? Eu acho que é sempre mais benéfico para o fluxo placentário. Boa tarde, meu nome é Bárbara. Foi dito durante a apresentação de dissecção de artéria coronária que o ideal seria suspender a anticoagulação plena. Mas, considerando a correlação com doenças autoimunes e alguns estados de hipercoagulabilidade, quanto tempo depois seria seguro você retornar à anticoagulação plena se a paciente tivesse indicação inequívoca e se é necessário algum tipo de exame de imagem antes desse retorno? Obrigada. Perfeito. Ótima pergunta, agradeço. É assim, se tem essa dúvida, se vai manter o trombo, né, a questão do trombo, a gente repete com 1 mês o cateterismo.
A gente acredita, e os estudos, as séries mostram, que até 1 mês existe a cicatrização. Então, vai depender muito, né? Então, a melhor resposta seria depois de 1 mês. A questão é assim, é que nesse cenário de gestação e até mesmo puerpério, vou te falar que eu trabalho no Dante Vazanese. Esse ano ainda não teve nenhum caso. E eu tentei trazer até uma casuística real. Não tem, né? Na verdade, são 6 a 7 dissecções no ano. Isso pode ser homens, mulheres, né? Então, isso é muito raro, é uma patologia ainda que a gente precisa ver com outro olhar. Mais algum questionamento? Então, eu vou fazer aqui. Tem uma ali. Tem. Eu gostaria de questionar o papel do AS na eclâmpsia, na pré-eclâmpsia. Isso é muito importante. Também é classe 1A de recomendação. Pacientes que têm fatores de risco, muitos fatores de risco, entre eles, pré-eclâmpsia no passado, pacientes obesas, pacientes até com uma cardiopatia tipo aterosclerótica, isquêmica, hipertensão, diabetes, tem fatores de risco. Tem se utilizado também a aspirina em 100 miligramas, né, a partir do 1º trimestre da gravidez. O que mudou foi isso. Entre a 6ª e 9ª semana de gravidez, até a 12ª semana ou 16ª, ou seja, no 1º trimestre da gravidez. Essa é a janela de oportunidade para usar aspirina. Então, se o paciente chega aqui com hipertensa, né, Fábio? Vê se é isso mesmo. A partir de 22 semanas, 23, não justifica o uso da aspirina. Pode até usar por outros motivos, mas tem sido utilizado. Para que serve essa aspirina? Para prevenir a pré-eclâmpsia precoce, ou seja, 37 semanas abaixo, né? Então, acima de 26, 28 semanas, não justificaria a introdução. Você tem alguma coisa para complementar? Não, doutora, é isso mesmo. Acho que quanto mais precoce o início da aspirina, é que os trabalhos mostraram sucesso na prevenção. Depois disso, as pessoas acabam usando, mas realmente a evidência é quanto mais precoce Inclusive, possível. eu li uma publicação que tinha diferença de usar pela manhã e pelo horário noturno. Foi discutido no simpósio em Recife, a semana passada, que não se sabe o motivo, mas é à noite que deve ser utilizado, que ela tem mais eficiência do que... Não pergunte por quê, porque nem a plateia soube responder o porquê. Parece que tem a ver com a questão da prostaglandina, mas realmente é... Outra coisa que eu vou fazer um gancho com a sua pergunta, eu vou pedir para o Fábio, como é que está o cálcio como reposição na pré-eclâmpsia? É outro, né? Porque a gente, no nosso consultório, às vezes recebe uma gestante lá com cálcio e AS. Pessoal, por que está usando o cálcio e AS, né? Tem o cálcio e o ômega 3 hoje, né? Que também estão fazendo essa reposição. O cálcio, na verdade, o que as diretrizes colocam é que ela só tem indicação em regiões onde tem uma hipocalcemia, seja no solo ou na alimentação, e que as pessoas têm uma hipocalcemia. Fora disso, não existe uma indicação de reposição. Embora está sendo amplamente utilizado, mas a indicação é só onde você consegue comprovar a hipocalcemia. Abaixo de 600 miligramas diário. Deixa eu fazer aqui uma... Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta aqui para você e para a doutora Valquíria. Nas pacientes que já tiveram a dissecção durante a gestação, e aí elas nos procuram para uma segunda gestação, não é incomum isso. Então, às vezes, a gente não tem essa resposta na literatura, assim, muito claramente. Eu queria saber qual é a opinião de vocês. A gente não tem essa experiência, né? É muito raro. O que a gente observa é que, muitas vezes, essas dissecções elas são subdiagnosticadas. Então, né, as pacientes... eu até mostrei esse dado, né? Então, abaixo de 50 anos, 1/4 das síndromes coronárias agudas. Mas essa relação tão direta na prática, a gente não vê esse cenário, né, de dissecção. O que a gente vê muito, e só aproveitando o gancho, é em relação ao retorno do exercício. A paciente teve a dissecção e quando que vai voltar? O caso que a gente teve esse ano de dissecção, por exemplo, foi uma paciente correndo no Ibirapuera. Estava correndo no Ibirapuera e apresentou uma síndrome coronariana aguda. Então, isso a gente recomenda
com 6 meses. Eu vou Mas eu fazer acho que uma um mulher- pequeno comentário aqui. A dissecção da artéria coronária é a principal causa de infarto na gestação e puerpério. E a reincidência disso numa próxima gestação, há dados na literatura que enfatizam que ocorre isso. Você pode ter de novo uma dissecção numa próxima gestação. Os números são pequenos, a gente não tem um consenso sobre esse percentual, mas é necessário saber que é uma condição que pode ocorrer numa próxima gestação. E mereceria um diagnóstico, uma investigação de imagem prévia? Eu queria que você comentasse. A imagem prévia ajuda muito nesse sentido, né? Até para a gente poder acompanhar essa paciente e poder orientar melhor. O que se fala muito hoje em dia, será que a gente não tem que fazer estudo genético? E é para isso que a linha de pesquisa está caminhando em relação à dissecção na mulher e até mesmo na genética. Aqui no Brasil, a gente está participando de um registro, o Excalibur, e que é uma realidade, né? Um estudo de mundo real que vai dar essas respostas, né? Mas estudo randomizado não tem, né? Infelizmente não tem. Então é muito assim da experiência do centro, do serviço. E uma angiotomo de coronária já seria suficiente Sim. para a gente poder liberar para uma gravidez, Sim. pensando no risco de ter futura. Mas se a mulher quiser engravidar, eu acredito que nessa hipótese a gente não possa proibir a gestação futura. Também né? acho Por uma hipótese. Mas deve ser feito um diagnóstico de imagem. Sim, para afastar, né, da doença coronária com a relação. Eu vou fazer uma pergunta para todos os painelistas aqui, a respeito do duração do puerpério, né? A cardiologia andou falando muito sobre estender esse período não mais para 42 dias pós o parto, mas sim um trimestre, 12 semanas, né? Que seria o 4º trimestre da gestação. Como todo mundo aqui é cardiologista, eu vou pedir a opinião de vocês sobre esse conceito, porque eu, particularmente, considero que o período de vulnerabilidade do coração da mulher vai além dos 42 dias. Na minha área, um período complicado é o puerpério, principalmente no QT longo, né? Mas a gente considera o tempo padrão até então, porque não existe nenhum estudo que nos diga que a gente tem que ir além do que já está pré-estabelecido, mas eu concordo que esse período ele deve ser muito maior do que o que a gente sabe hoje e que necessita de um tempo de vigilância, porque eu acho que, pelo menos na minha área das arritmias, existe um certo alívio quando a mulher ganha o neném, né? Ah, ganhou o neném, deu tudo certo. Mas a gente tem que lembrar dessa fase do puerpério, principalmente no QT longo, e essa fase ela pode ser estendida, né? Então, mas por enquanto a gente considera o tempo normal. Eu vou me basear no registro, no REBECA, né? Que é o Registro Brasileiro de Cardiopatia e Gravidez, que está em andamento. Nós estamos já iniciando a compilação dos dados para a fase de publicação do retrospectivo, que nós temos 640 pacientes em 7 centros do Brasil. O Fábio participa também com o Dante Fazanetti. Então, no REBECA, no retrospectivo, nós tivemos 15 óbitos maternos. 4 foram na gravidez e 11 foram no puerpério. Então, o puerpério ele é negligenciado. Não esqueçam que a mortalidade materna tardia é até 12 meses após o parto. Então, a mulher no puerpério, eu vou dizer a palavra forte, ela é negligenciada. Ela não consegue um atendimento imediato, enquanto ela conseguia na gravidez, ela não consegue internação, como era feito na gravidez, então, e ela não é otimizada na terapêutica. Então, nós ficamos na insuficiência cardíaca, por exemplo, com aquela coisa assim, hidralazina, nitrato, dá um pouquinho de carvedilol, e ela morre depois de 60 dias pós-parto, porque não foi otimizada a terapêutica. Então, eu diria que e outra, tem a miocardiopatia peripática, que pode acontecer até 3 semanas, 3 meses de gravidez, até 6, né, pela literatura.
Então, eu também concordo, Beth, ela é negligenciada. A saúde cardiovascular, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso sempre, né? Falando um pouquinho de dissecção, tem que lembrar do estresse, né? O período pós-gestação do puerpério, ele sobrecarrega muito a mulher, né? Por todas as questões. Então, isso tem que ser valorizado. E, além disso, lembrar de outras condições, né? Na coronariopatia, de minoca, de inoca. Então, são outras patologias, doença microvascular, vasoespasmo, que também está relacionada a esse período. A questão hormonal também. Então, isso é importante a gente considerar. Beth, acho que isso é praticamente uma unanimidade, né? O quarto trimestre, porque assim, a gente sabe pela fisiologia da gestação que ela retorna à fisiologia normal depois de 4 meses. Né? Quando você vê todas as mudanças hormonais, todas as mudanças celulares, elas voltam ao normal depois de 4 meses. Então, acho que só pela fisiologia a gente meio que já tem essa resposta mesmo, né? Isso principalmente para as doenças isquêmicas do coração, como que a Rafaela pontuou, né? Então, é um período de vulnerabilidade, principalmente para as doenças isquêmicas. Queria lembrar só, Beth, é importante o que ela falou, porque a doença coronariana por vasoespasmo é bem comum durante a amamentação, né? Lembrar do estímulo da ocitocina, de outros hormônios que podem aumentar o infarto por espasmo coronariano. Temos mais uma pergunta ali. Alô, eu queria fazer uma consideração. Primeiro, parabenizar a todos pelas excelentes apresentações e colocações. Uma pergunta para minha xará, Érica. A gente vê muito a arritmia ventricular, né? Eu acompanho na minha clínica privada muitas grávidas. E quando que a gente deve valorizar a taquicardia ventricular, né, na grávida? Toda taquicardia ventricular? Essa é a primeira questão. A segunda consideração também em relação às arritmias, especialmente no puerpério. O puerpério é muito subvalorizado. Para quem engravidou, eu fui mãe, eu comecei a me entender normalmente depois do primeiro ano. Então, eu costumo brincar com as grávidas que é depois de um ano que a vida volta ao normal. Mas no puerpério, a gente tem muita grávida com depressão. Hoje, a depressão no puerpério está muito mais presente, eu não sei se pelo diagnóstico ou pela condição da mulher, que é de alta demanda. E a gente se depara muitas vezes as mulheres com arritmia e com necessidade de usar medicamento antidepressivo, né? E o quanto que isso também atrapalha e piora a ocorrência dessas arritmias no puerpério. Obrigada pela pergunta. A arritmia ventricular é sempre uma dúvida na gestante, na não gestante, em qualquer situação. Eu acho que é muito importante em relação às arritmias, principalmente as arritmias ventriculares, a gente observar algumas coisas. A primeira delas é sintomas. Existem alguns serviços que realizam Holter, por exemplo, e esses Holters não fazem correlação do sintoma com aquela arritmia que está sendo registrada, e isso traz para a gente, às vezes, muita dúvida, porque a paciente queixa de palpitação, mas a gente não tem a correlação eletrosintoma. Então, a primeira coisa é saber se realmente aquele sintoma de palpitação, mesmo porque na gestação a frequência cardíaca sobe, isso pode causar palpitação também, está relacionada àquela arritmia ventricular. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é se existe alguma doença cardíaca estrutural, que também vai nos levar a pensar no tratamento dessa arritmia. E se existe alguma doença que não seja estrutural, mas que seja, por exemplo, uma arritmia genética, como um QT longo, um Brugada, que são coisas, então, que vão trazer uma maior gravidade para aquela arritmia ventricular. Avaliar também densidade de arritmia, a quantidade que essa paciente está tendo de arritmia. A gente sabe que uma quantidade acima de 5% de extrasístoles ventriculares no Holter podem levar a quadros de prejuízo na função ventricular, então seria também mais um motivo para tratar essa paciente. Arritmias ventriculares com frequências mais altas, então taquicardias ventriculares não sustentadas com frequências
acima de 180 batimentos por minuto, a morfologia dessas extrasístoles, então, ou dessa arritmia da taquicardia ventricular, se monomórfica, polimórfica. Então, eu acho que existem uma série de considerações que devem ser feitas até para a gente iniciar o tratamento dessa arritmia. As arritmias na gestação costumam ser benignas, né? É claro que toda vez que a gente vê uma arritmia numa gestante, a gente fica preocupado, ainda mais se for arritmia ventricular. Se a gente tiver convicção que o sintoma está relacionado àquela arritmia, a gente pode fazer uso de um beta-bloqueador. Em relação aos antidepressivos no puerpério, que foi, acho que a sua segunda pergunta, né? É um momento muito delicado da mulher, né? Tanto que a gente está discutindo aqui, então, até a questão do tempo de puerpério que a gente deve valorizar, e eu acho que as considerações em relação à arritmia seriam as mesmas do que durante a gestação ou não gestação. O uso do antidepressivo vai variar de caso para caso, né, se é necessário ou não. Evitar antidepressivos que aumentem, prolonguem o intervalo QT naquelas que já têm intervalo QT prolongado, e aí avaliar caso a caso a necessidade ou não do uso dessas drogas. A Celi quer perguntar, Celi, só dá um gancho, como é que está o papel do magnésio nessas pacientes durante a gestação? No tratamento das arritmias supraventriculares, mais atriais, não é isso? Qual que é a tua posição nisso? Não, assim, existe uma grande controvérsia em relação ao uso do magnésio, né? Existem linhas que não acreditam no uso do magnésio para as arritmias, sejam ventriculares ou supraventriculares. Eu venho de uma escola onde a gente não usava o magnésio para as arritmias. Hoje, após algumas publicações sobre o magnésio, eu tenho usado e tenho tido excelentes respostas, inclusive em crianças com arritmia ventricular, que eu não consigo controle com beta-bloqueador. Eu tenho um caso muito emblemático de um menino que eu já estava em dose máxima, e ele fazendo um monte de ectopia ventricular, entrei com magnésio, zerou o holter da criança. Então, assim, eu particularmente uso. Essa é a minha experiência também. Sem deficiência e sem cardiopatia. Que é o pidolato, né? Pidolato de magnésio. Olha, nós vamos para a última questão, que é da professora Celi, que está aqui, é um membro famosíssimo do Departamento de Cardiologia da Mulher, né? Nossa ex-presidente. Mas eu só queria lembrar vocês, para aqueles que não quiserem ficar com a mochila do Congresso, para colocar lá na área de credenciamento para doação para os nossos gaúchos. Obrigada. Celi, por favor. Eu queria parabenizar a todos. Cada vez que eu estou aqui, que eu presencio uma mesa desse tipo, eu fico mais feliz o quanto nós somos coesos nas opiniões e assim o brilhantismo das apresentações. Então, parabéns. Mas só fazendo uma relevância do quarto trimestre, que tem sido uma preocupação muito grande, porque nós não temos, não é embasamento, mas mesmo com os embasamentos que já tem, mas ainda não, as instituições ainda não acobertam, nem mesmo no sentido da parte privada. A mulher hoje, ela está concebendo mais tardiamente, né? E ela também, e muito ocorre por fertilização, então que já modifica também toda uma estrutura da pré-concepção. Então, esse quarto trimestre é de essencial importância, desde as dissecções, desde as arritmias, né, a hipertensão. Então, no dia a dia, a gente tem visto essa desassistência cada vez mais. Eu perguntaria à Valquíria quanto à dose da aspirina, porque hoje tem uma tendência, talvez, a aumentar um pouquinho mais a dose da aspirina. O que é que você viu em relação a isso? Os estudos publicados na prevenção de 37 semanas, abaixo de 37, foi com 100 miligramas. Não sei, Fábio, tem um de 86, tido uma tendência para 150. 160. Eu já vi na literatura de 100 a 150. Mas 100 a 150. A obstetrícia lá tem advogado, eles mostraram para mim já embasamentos, mas a gente da cardiologia, então tem esse... Mas vocês não têm. No último simpósio, o Alexandre enfatizou que era 160 miligramas, que a gente então não tem 160, seria 2 de 80, não é isso? Mas o estudo do New England é com 100 miligramas. Então, eu acho que como a gente tem disponível com 100 miligramas, não tem obstetra aqui na plateia, mas eu acho que com 100 miligramas mesmo. Obrigada.
eu vou encerrar a sessão, agradecer muito a todos os painelistas, agradecer à SOCESP por ter colocado esse tema na agenda, tão importante para informação e formação dos cardiologistas. Muito obrigada a todos. Como disse o Fábio, os Highlanders.